Estamos de volta no programa Caminho da Luz, falando hoje sobre filosofia espírita com o nosso amigo Eduardo Gabriel. Eduardo, sabemos que a filosofia, ela nos convida a estudar bastante para realmente podermos nos inteirar dos seus preceitos. Você poderia citar para nós algumas obras e que são utilizadas nessa literatura para que a filosofia espírita realmente comece a ser compreendida por nós? Sim, existem inúmeras obras. Obviamente, nós não podemos deixar de mencionar as obras básicas. As obras básicas da doutrina é o nosso alicerce, vamos assim dizer. Depois das obras básicas, Livro dos Espíritos, o Evangelho, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Então, eu tenho todo o alicerce. Passado esse alicerce, os estudos podem recair e devem recair. Para quem se interessar pelo caminho da filosofia espírita, vai se recair, por exemplo, lembro-me agora, do professor São Marcos. Professor São Marcos, que tem alguns livros editados, já encontra-se na Pátria Espiritual. O professor São Marcos foi quem iniciou o curso de filosofia espírita dentro da Federação Espírita de São Paulo. Junto com o professor São Marcos, lembro-me também que quem começou foi a minha professora, foi Astrid Saeg. A professora Astrid, da qual eu acabei participando do seu instituto num curso específico durante 4 anos de filosofia espírita. Então ali a professora colocou apostilas, mas colocou os livros do professor São Marcos. E nós não poderíamos deixar também de lembrar os livros do nosso querido José Herculano Pires. Filósofo, espírita, jornalista, professor, escritor, poeta. Nossa, com que saudades a gente lembra de Herculano Pires. Inúmeros livros dele sobre a ótica da filosofia, então, nem se fala. Vou tentar lembrar alguns. Um clássico, O Espírito e o Tempo. É um verdadeiro clássico para quem deseja conhecer um pouquinho mais da nossa filosofia espírita. Podemos lembrar, por exemplo, Agonia das Religiões. Podemos lembrar O Ser e a Serenidade, é outro livro bárbaro dele. Concepção Existencial de Deus. Os Filósofos, diga-se de passagem, os filósofos eu estou citando, mas não é um livro espírita. Os Filósofos é um livro que Herculano o fez voltado mais para a pedagogia, mas de qualquer forma, se nós fizermos uma imersão ali nos filósofos, nós vamos resgatar inúmeras observações e colocações de Herculano que vai nos auxiliar para o estudo da filosofia espírita. Então eu tentei dar uma resumida em alguns livros. Introdução à filosofia espírita. Boa, também. Carlinhos. Introdução à filosofia espírita. São mais de 60 livros, né? E, Eduardo, você nos falou sobre todos esses livros, né? Mas eu gostaria que você citasse em especial, como você bem salientou, Os Filósofos, que foi escrito de uma maneira tão mais pedagógica, com um conhecimento maravilhoso sobre a vida de vários filósofos. Então, eu gostaria que você citasse para nós alguns filósofos que Herculano nos traz ao conhecimento, ao estudo, e que, depois de ler esse livro, nós vamos compreendendo aonde ele queria chegar, né? E, de certa forma, eu acho que deixa ali um primeiro gostinho de compreender a filosofia e de colocá-la dentro da nossa doutrina espírita. Pois não, Carlinhos. Herculano, nesse livro, Os Filósofos, que nós citamos, ele começa por Pitágoras. Ele ali explica que ele poderia ter começado em Tales, mas ele optou por começar a falar de Pitágoras. Como eu disse anteriormente, não trata-se de um livro espírita, mas é um livro que trata do conhecimento da humanidade. Ao tratar do conhecimento da humanidade, nós temos que buscar ali que conhecimento a humanidade nos trouxe ao longo do nosso desenvolvimento que possa contribuir para uma melhor compreensão e entendimento da filosofia espírita.
O primeiro filósofo citado nesse livro é Pitágoras, um matemático, como nós já o mencionamos, um matemático que pensou de forma racional, um matemático que pensou no abstrato, mas um matemático que, como o próprio Herculano coloca no seu livro, ele não foi o Messias de Israel, mas sem dúvida ele foi um precursor da vinda do Messias de Israel. Ou seja, vejam a importância de Pitágoras, conhecido como o pai da filosofia, o homem que trouxe o nome filosofia, o nome matemática ao nosso conhecimento. Um homem que implantou o pitagorismo, e ao implantar o pitagorismo, ele começa a falar na reencarnação, com alguns equívocos, nós sabemos, mas vale a pena estudar. Qual era o grande equívoco? Era demonstrar que poderíamos reencarnar em um animal. E como sabemos, a doutrina espírita nos esclarece que isso não é possível. O espírito não retroage. Portanto, apesar desse equívoco, a questão da reencarnação começa a ficar bastante importante apenas 500 anos antes da vinda do Messias aqui na Terra. Portanto, estamos falando de algo de mais de 2000 anos. Pitágoras, ele nos recomendava a fazermos a reforma íntima que a filosofia espírita prega todo momento para nós. Quando ele dizia que o homem deve, ao final do dia, perguntar-se: o que eu fiz de bom? Aonde eu errei? Aonde eu posso melhorar? Ou seja, apenas 3 perguntinhas, mas perguntinhas interessantes, que se eu fizer todos os dias a mim mesmo, seguramente eu estarei preocupado com o meu espírito, com o meu desenvolvimento e estarei começando uma grande reforma. Eduardo, você falou para nós um pouquinho de Pitágoras, né? Mas como nós sabemos, na Grécia Antiga, nós tivemos um período chamado sofistas. E esse livro Herculano menciona alguma coisa a respeito. Fala para nós dos sofistas. Muitas pessoas talvez nem saibam o significado dessa palavra, não é? Pois não. Vejam o carinho, né, que Herculano tinha ao citar os sofistas. Os sofistas normalmente são citados como pessoas não muito importantes ou não muito gratas. Por quê? Por causa da forma com que eles agiam. Eles, conhecedores da sabedoria, eles não passavam adiante, eles vendiam a sabedoria. Ou seja, eles fizeram da sabedoria um comércio. Nos dias atuais, eu diria, eles eram os empresários do conhecimento. Então, eles vendiam conhecimento. Porque no conceito dos sofistas, o conhecimento em si era algo feito de maneira imposta ou algo convencional. Era como se Carlinhos, Marlene e Eduardo reunissem e decidisse alguma coisa. Ao decidir essa alguma coisa, a gente iria impor às outras pessoas, democraticamente, mas um democraticamente imposto, ou seja, por uma boa retórica, uma boa conversa, eu iria conseguir convencer as pessoas. Esse era o papel dos sofistas. Mas Herculano, com muito carinho, ele cita Protágoras. Protágoras foi um dos principais sofistas e cita uma frase dele que dizia mais ou menos assim: o homem é a medida de todas as coisas. Herculano vai e resgata essa frase e nos traz essa frase para os tempos atuais, dizendo-nos: o homem é a medida de todas as coisas. Significa que cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade de acordo com o seu entendimento. Essa é a medida do Carlinhos, é a medida da Marlene, é a medida do Eduardo, é a medida do telespectador. É a nossa medida, gradualmente conforme o nosso conhecimento. Isso daí é importante quando eu faço a relação com a filosofia espírita. Me arremete ao quê? A compreender melhor o próximo. Quando eu coloco essa frase em uso e eu já não vou me ofender com uma colocação do Carlinhos, da Marlene ou de qualquer outra pessoa. Eu vou passar a compreendê-lo porque a sua colocação é na medida do seu conhecimento e não do meu conhecimento. É bastante interessante quando você falou sobre esses sofistas que vendiam o conhecimento, né?
Eu não sei se é coincidência, mas parece que na atualidade nós estamos voltando a contar com muitos sofistas espalhados pelo mundo, né? Marlene, como eu não acredito em coincidências e eu acredito que existe uma lei de harmonia, uma lei que tudo está interligado e nós entendemos o processo reencarnacionista, obviamente que deve ter espíritos reencarnando muito impregnados pelos conceitos desses sofistas e que estão aqui junto conosco num processo de desenvolvimento. É por isso que a doutrina espírita, ela vem ao nosso encontro de uma maneira tão extraordinária, porque como você falou, cada um na sua medida, cada um no seu tempo. Então ela é democrática, ela não vai impor, ela não vai cobrar, ela não vai criar uma expectativa sobre uma pessoa, porque essa frase que você falou nos dá essa noção de que nós não podemos atropelar as coisas e nem exigir que alguém compreenda alguma coisa se não é o seu momento. É o respeito ao próximo. Né? Essa frase é o respeitar o próximo, respeitar a medida do conhecimento do próximo. É isso mesmo. E nós vamos então convidar você para que nos aguarde esse assunto tão importante que vem nos mostrar a atualidade. Nós, espíritas, realmente somos chamados a um estudo constante, a uma reflexão constante, a uma atualização constante do conhecimento, porque é com o conhecimento que nós vamos trazer para o nosso dia a dia e vamos mudar a nossa forma de pensar e de agir. Aguarde um pouquinho que nós voltamos já já com Eduardo Gabriel, falando de filosofia espírita.